Olá pessoal, tudo bem? Professor Almicepa aqui de volta para mais uma videoaula para você do 8º ano e você que nos acompanha nessas revisões das nossas videoaulas do 6º ao 9º ano com o 9º ano ao vivo. Se liga aí, tá? Nas nossas redes sociais e se inscreve nos nossos canais para poder estar sempre plugado conosco. Seja bem-vindo. Bom, antes da gente começar a nossa videoaula, eu tenho que apresentar a nossa equipe. Ele, nosso parceiraço, o Jefferson, está conosco, está aqui embaixo. Isso. E ele, nosso parceiraço, Manuel, você não está vendo, mas ele é a nossa técnica de hoje. E nós vamos estar mostrando para você a nossa videoaula de número 25, que fala sobre álgebra, sequências recursivas e não recursivas, tá? Vamos seguir então? Vamos seguir para a nossa videoaula aí, grande Manuel. Vamos lá. Vou começar a falar sobre o conceito de álgebra e sequência para que você entenda que na matemática nós utilizamos as sequências numéricas ou figuras que são aquelas que representam números escritos ou figuras dispostas em determinada ordem já estabelecida, tá bom? Então, presta bem atenção. A partir desse conceito, cada elemento que compõe uma sequência é denominado em termo. A ordem em que o termo aparece é a posição dele na sequência. Tá claro, então? Se liga aí nessas duas expressões, tá? Termo e posição. Fechou? Então, observa a sequência, ó, no item 1, 3, 0,5, 4, menos 1. Então, essa sequência que está dada aí é uma sequência aleatória, mas o termo na posição 2 é meio, tá vendo? O termo 4 está na posição 3. O termo 3 está na posição 3 no item 2, porque é uma sequência e eles estão na posição a partir do número 1, ó. O número 1 é a primeira posição, o número 2 é a segunda. Deu para entender? Tá claro para você? Então vem seguir. Sequência com número finito de elementos, quando ela não tem as reticências, tá? Nesse caso aí eu tenho apenas 4 termos e finalizou no menos 1. Certinho? Ok. Agora preste atenção no item 2. Sequência com números infinitos de elementos. Eu tenho a reticência, os 3 pontinhos indicando que há mais números após o 6 e é infinitamente, eu não sei qual é o número final, tá? Então está colocado aí como sequência infinita de números, já se liga, tá? Tem que ter reticência. Tá claro então para você? Além do termo da posição, você precisa lembrar se ela é finita ou infinita. Bom, sequência com números finitos, que nós já acabamos de colocar, que foi essa aí, nós chamamos de sequência não recursiva. Então, vamos fazer uma associação? Toda vez que tiver final de sequência, toda vez que ela acabar, ela tiver um começo, um meio e um fim, ela é sequência não recursiva, tá? Recursiva ela tem continuidade. Nesse caso aí não tem continuidade, por isso não recursiva. Sequência com números infinitos de elementos, então não tem uma sequência recursiva, ou seja, o meu recurso dá uma continuidade aí infinitamente. Tranquilo até aí? Uma sequência recursiva quando cada termo depende do termo anterior ou de termos anteriores conhecidos a partir do termo inicial, tá? Esse é o conceito básico da sequência recursiva. Então eu preciso do primeiro para saber os demais termos, eu não preciso, por exemplo, de uma fórmula geral para descobrir. Se eu tiver, beleza, tá? Ajuda. Mas na recursiva, ela é quando cada termo depende do anterior. Então, para ter o segundo termo, eu preciso do primeiro, para ter o terceiro, eu preciso do segundo, tá bom? Tá claro? Em uma sequência recursiva, quando cada termo depende desse termo inicial, nós vamos dar o exemplo dela agora. São exemplos de termo de sequência recursiva. 4, 16, 2, 5, meio. O que é que está acontecendo aí? Você está percebendo que está dobrando? 2 ao quadrado, 4 ao quadrado. Tá vendo? Ó, viu como deu? Ó, primeiro termo, cada termo seguinte é o termo anterior elevado ao quadrado. 4 ao quadrado, tá vendo? O primeiro termo é 4, o segundo é 4 ao quadrado, o terceiro, 4, né? Vai ser elevado também para poder ter esse termo seguinte. Viu aí? Olha outro exemplo, ó, de sequência recursiva. Eu tenho símbolos aí misturados com números, né? Que são símbolos numéricos com símbolos de jogos de cartas.
e outros símbolos como exclamação, interrogação, vários símbolos dispostos, mas eles estão numa sequência, ó. Eu tenho paus primeiro, né? Eu acho que essa sequência, aí divisão 1, coraçãozinho aí que a gente chama de ouro, né? Exclamação 2, aí vem esse símbolo aí, ó, mais representado nas cartas, mais 3, aí vem esse símbolo aí, depois interrogação, depois volta ao 4 e depois volta a sequência a se repetir. Tá percebendo? Olha, onde eles têm. Quantos símbolos eu tenho até se repetir? Eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, a cada 12 sequências de símbolos nessa ordem, ele se repete. Então, olha que interessante. Isso tanto vai acontecer com números como figuras e números e letras misturadas ou símbolos, tá? Olha, há 12 termos que se repetem até reiniciar a sequência. Viu como é interessante? Pode ser na área lógica, que é essa aí que a gente está acabando de mostrar para vocês, pode ser na área matemática, que não deixa de ser lógica, mas aí nesse caso, né, a gente usa muito nas sequências de lógicas para aula de lógica, de raciocínio e pensamento lógico, como essa que você está vendo aí numericamente, tá bom? A repetição é a partir dessa figura aí. Bom, e uma sequência, quando ela tem esse termo anterior ou termos anteriores, que a gente conhece o inicial, ela é chamada de recursiva. E uma sequência recursiva é definida também por uma lei de formação, que eu falei para vocês, né? Essa lei de formação, ela é interessante porque é uma lei que determina como os termos da sequência são calculados. Ou seja, a lei de formação geral para essa sequência, tá? Usando essa lei de formação, você pode encontrar uma fórmula que expresse cada termo considerando sua posição. Essa fórmula recebe de nome termo geral. Então, tá tranquilo? Lei de formação é o termo geral, ok? E ela vai lá na recursiva. Você quer descobrir e praticar conosco jogando game de matemática? Vai para o WordWall. Olha, como essa plataforma é interessante. No WordWall você encontra qualquer game para qualquer assunto de matemática. É só digitar lá na barra superior do teu computador WordWall, sequências recursivas ou sequências que você vai cair nessa plataforma. Olha, ela tá aí, ó, já pronta para você. Tá vendo aí? Bem na cabeça aí do Jefferson, beleza? Isso aí, Jeff, obrigado. Ó, esse quadradinho preto e branco que a gente chama de QR Code, você aponta a tua câmera do celular e vai já direto para essa sequência do game, mas não vai ficar sem a resolução que eu vou te explicar agora junto com a nossa equipe, tá? Determine o próximo número da sequência 19, 22, 25, 28. Viu que legal? Vem comigo, ó, eu vou explicar para vocês. Uma sequência recursiva, quando cada termo depende do termo anterior, lembra do que a gente falou isso agora há pouco? Então, ou termos anteriores, conhecendo o termo inicial, a gente sabe o termo inicial, nós sabemos, ó, 19. E aí, a partir do 19, eu já posso saber quem é o posterior, porque eu posso pegar 22 menos 19 e saber qual é o número que está sendo acrescido. E se é o mesmo número com 25 menos 22. Será que é verdade? Será que 28 menos 25 é o mesmo número que está sendo acrescido para 25 menos 22? Vamos verificar comigo? Vamos lá. Na sequência eu tenho 19, 22, 25, 28. 28 mais 3, 31. Porque eu percebi claramente que 28 menos 25 dá 3, 25 menos 22 dá 3 e 22 menos 19 dá 3. Então o termo que está sendo acrescido a cada número é o 3. Então é claro que o próximo vai ser 28 mais 3, que vai dar exatamente o número 31 e vai servir para as demais sequências. Tranquilo? Então responde para mim aí qual é a letra. É claro, letra A, né? Marca aí, dá um toque aí se você estiver usando o teu celular no item A e você vai seguir. Preste atenção na barra inferior aí da imagem do WordWall. 1 de 5. Você vai jogar 5 plataformas que vai te fortalecer o conhecimento. Ou seja, você vai aprender fortalecendo essa tua relação de ensino e aprendizagem com a gamificação, exatamente sequências e nesse caso aí recursiva, tá bom? Porque tem uns pontinhos, ó, viu aí? Ela é recursiva e porque ela tem os 3 pontinhos da reticência, ela é recursiva porque eu tenho um valor inicial e para encontrar o segundo, né? O segundo valor que está na classificação da ordem, na segunda posição, eu preciso do inicial, assim como vai para o terceiro, para o quarto e segue para os demais. Viu como é legal o WordWall?
falar para o teu pai, falar para tua mãe que tu está jogando na hora fora o intervalo, né, da tua aula de matemática, você está aprendendo matemática com gamificação, um game que está te ensinando matemática. É legal. Eu gosto pra caramba do Word Wall. Meu parceiro, agora o termo geral, vamos voltar para ele? Observa a sequência 1, 2, 3, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Qual o termo geral dessa sequência? É claro, né? De 1 para 2 aí eu estou duplicando, de 2 para 4 eu estou duplicando, de 4 para 8 eu estou duplicando. Sempre eu vou estar duplicando, ó, 8 para 16, 16 para 32. Eu já sei que é a parte crucial é a duplicação, beleza? Tá claro então? É uma sequência recursiva ou não recursiva? Primeiro, eu sei que ela é recursiva por causa da reticência. Olha, 3 pontinhos depois do 32. Então, ela é recursiva, ou seja, ela tem continuidade. Se ela não tivesse esses 3 pontinhos e parasse no 32, seria não recursiva. Então, primeiro caso, ela é recursiva. Segundo, o valor do T1, a posição 1 inicial, é 2 elevado a 0. Pensou que a gente não ia mostrar para vocês na base? Claro, né? Tá aí, ó, na tabelinha. O 1 é 2 elevado a 0, a base é 2. Na posição 2, é 2 elevado a 1. Na posição 3, é 2 elevado a 2, que vai dar 4. Ou seja, eu posso representá-lo como base 2, e aí fica mais fácil para entender e formar o termo geral. Tranquilo? Vamos seguir então? T, no termo geral, seria Tn seria igual a T elevado a N menos 1. Por quê? Porque na posição 1, quando eu substituo aí N por 1, vai ficar 1 menos 1, vai dar 0, e aí eu teria o primeiro termo, que seria 2 elevado a 0 igual a 1. Tá claro? Se eu quero saber a posição número 6, eu vou colocar T6 igual a 2 elevado a 6 menos 1. 2 elevado a 6 menos 1, 6 menos 1 vai dar 5, 2 elevado a 5 daria 32, por isso a posição T6 vai dar 32. Olha como tá claro, tá vendo? T é a posição, o N é a posição, tá? E aí eu substituo cada vez que eu quero saber onde ele está. Quer saber a posição 100? Substitui esse N por 100 e aí vai substituir esse N aí da base do T e vai também o N lá, que está no expoente do 2, tá bom? Então vai encontrar 2 elevado a 99. Quando você calcular 2 elevado a 99, ele ocupa a posição 100. Simples assim, ó. Tá vendo como é fácil? Vamos lá então, para a gente ver. Na prática, nós vamos agora calcular conosco os exemplos aí e treinar. Exercício, né? Tarefa de matemática para a gente fazer agora. Beleza? Em uma sequência numérica definida por AN igual a 2N menos 7, em que N é o número natural positivo, o número 83 ocupa a posição quadragésima. Será que é verdade? Certo ou errado? Será que isso é possível? Vamos verificar então? Vamos comparar. Eu não sei N, mas eu sei que a N, ele está dizendo que é igual a 83. Então, ele está dizendo que essa posição de 83 é a quadragésima, tá? Então, vamos comparar. A N é igual a 83 e eu vou descobrir o valor de N. Então, 83 eu passo esses menos 7 para o outro lado, lembra disso? Então, a gente vai fazer assim, tá? Uma forma de resolução é essa, uma das, tranquilo? Passa esse menos 7 para o outro lado, ele vai mudar o sinal, é uma das formas de resolução. Fica 83 mais 7, porque ele era menos, tá? Não esquece, muda o sinal. 83 mais 7 vai dar 90. 90 igual a 2N. Se eu tenho 2N igual a 90, então, para saber um N apenas, eu vou dividir esse 90 por 2. Esse 2 estava multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. E aí tem 90 dividido por 2 vai dar 45. Não bate, né? Porque ele está dizendo que 83 ocupa a posição quadragésima, 40. E a gente descobriu que N é 45. Então, está errado. Marcou? Se não marcou, tá aí para você. Beleza? Viu como é fácil? Fez a comparação e observou uma questão para pensar, tá? Primeiro a gente monta a questão, depois a gente vê o resultado e compara se realmente é aquilo que ele está falando. Olha que interessante. Isso é muito bom para a gente treinar bastante o nosso raciocínio. Aí, nesse caso, aí, a gente não está treinando só a aplicação de fórmula. Nós estamos fazendo uma situação, um problema, tá bom? Fechou? Então, vamos seguir. Segunda questão. Dada a lei de formação da sequência numérica AN igual a N menos 1,
tá? Mais 5 para n maior que 1, com A1 igual a 3. Ele está dizendo, o primeiro elemento dessa sequência vale 3. Construa os 4 primeiros termos. Então, vamos substituir comigo. Se o A1 vale 3, eu já tenho o primeiro termo, tá bom? Eu sei que é 3, então eu vou substituir lá para saber. Quem é A2? A2 vai ser quando n vale 2, tá bom? Então, A2 vai ser 2 menos 1, no A, tá vendo aí na base? A2 menos 1, que vai ser A1. E eu já sei quem é A1. A1 é 3. Então, vai ser A1, que é 3, mais 5, beleza? Por isso que eu botei 3 mais 5, tá claro? Eu fui lá na posição 2, substituí o n, 2 menos 1 deu 1, voltou para utilizar o primeiro termo. Lembra do que a gente falou com vocês? Traz para cá, Manuel. Vamos recapitular comigo? Vamos lá? Para a sequência recursiva, eu preciso do termo geral. O termo geral precisa na sequência do primeiro termo. A partir do primeiro termo, eu encontro os demais. Então, nesse caso, o A1 apareceu exatamente para ajudar a achar o A2, tá bom? Beleza, obrigado, Manuel. Então, 3 mais 5 vai dar 8. O segundo termo vale 8, beleza? Agora vamos achar, já que o A2 é 8, vamos achar o A3 e vamos utilizar exatamente o A2 como referência. A3 vai ser 3 menos 1, que é 2. Então, no lugar do A2, eu vou botar 8. 8 mais 5, 13. Agora, calculamos o A3. Descobrimos qual é o valor do A3, que é 13. Então, para achar o A4, nós vamos utilizar o A3, sempre o anterior. Tá vendo como é claro? Então, A4 vai ser 4 menos 1, que vai dar A3. E o A3 vale 13, vai ficar 13 mais 5, que vai dar quanto? 18. Beleza? A sequência agora está pronta. Se você quisesse achar o A5, você colocaria o valor do 18 mais 5, que era muito fácil, e aí já iria calcular os demais. Então, a sequência foi 3, 8, 13, 18, e é claro que o próximo seria 18 mais 5, daria 23. Beleza? Olha como é fácil calcular tendo o anterior, tá? E aí a gente chama isso de esse valor fixo aí, a gente pode chamar também, né, na relação de razão. Vocês vão aprender isso mais à frente, mas no 8º ano é bom entender que esse é um termo fixo. Ó, mais 5, mais 5, mais sempre uma razão, é sempre o mesmo número está sendo adicionado. Certo? Vem comigo agora para a gente ir para a quarta questão. Determine o quinto termo da sequência dada. Tn é igual a 2 e Tn igual a 2n mais 12 vezes n menos 1 para n maior que 1, tá? Então, esse Tn aí, que na verdade é o primeiro termo, ok? Vamos ver então? T5 vai ser quando n vale 5, tá? Vamos substituir? Então, vai ficar 2 vezes 5, esse n vale 5, tá? Então, você vai substituir n por 5, você vai ter 2 vezes 5 mais 12 vezes 5 menos 1. Bom, a dica que eu te dou é, primeiro resolve os parênteses, ok? Mas você pode multiplicar 2 vezes 5, do jeito que está na nossa animação, tá? E depois você pode multiplicar tanto 12 vezes 5 como 12 menos 1 ou fazer a operação, ok? Aí a gente chama de chuveirinho ou distributiva. Você pode fazer, a resposta é a mesma, não se preocupa. 2 vezes 5 dá 10, 12 vezes 5 dá 60, menos 12, porque vai dar 12 vezes menos 1. Lembrou? Jogo de sinal, mais com menos dá menos. 12 vezes 1 dá 12. Fazendo 60 menos 12, nós vamos ter a relação. Primeiro, eu posso somar, subtrair, tanto faz, tá? Do jeito que você fizer, vai dar certo. Bom, nesse caso, a gente somou 10 mais 60, que dá 70 menos 12. Mas podia fazer da forma que você quisesse. 60 menos 12 mais 10 também daria 58. Então, T5 é 58. E é o quinto termo que ele quer? Tá aí, ó. Beleza? Tranquilo, então? Fechou? Então, posso passar. Vamos lá. Quinta questão. Observe como o Arthur definiu duas sequências numéricas. O primeiro item, AN é igual a 4N menos 3. E o segundo item é AN igual a 6 mais AN menos 1, dado que A1 é igual a 0. Tá bom? Um condicionamento. Quando ele coloca isso aí, dado valendo tanto, é uma condição de existência, tá? Item A, ele quer
Escreva os 5 primeiros termos de cada sequência, o item B. Em sua opinião, é mais prático determinar o centésimo termo de qual dessas sequências e por quê? Vamos ver? Vamos lá, então. Para a primeira, eu vou descobrir aí, ele quer, claro, né, os 5 primeiros termos. Então, vamos calcular A1. Vai ser 4 vezes 1 menos 3, tá? Porque né, N não vale 1. Então, no lugar de N, eu coloco a posição dele, tá bom? Então, AN vai ser A1 agora, e 4N vai ser 4 vezes 1. 4 menos 3 dá 1. Dá 1. Fechou, né? Primeira posição dele é 1. A segunda, para 2, 4 vezes 2 menos 3. 8 menos 3 dá 5. A terceira, 4 vezes 3, 12. 12 menos 3 dá 9. Então, eu já tenho. Primeira posição, 1 na sequência. Segunda, 9. Terceira, a segunda, 5. Terceira, 9. A quarta, 4 vezes 4 dá 16. 16 menos 3, 13. E a última, 4 vezes 5, 20, menos 3, 17. Então, essa é a ordem. 1, 5, 9, 13 e 17. Na ordem crescente, tá bom? Bom, tá aí posto para você respondido a letra A. Escreveu os 5 primeiros termos do item 1. Agora, nós vamos fazer isso, claro, para a segunda resposta, né? Na colocação que A1 é 0, ok? Dado aí no segundo item. Vamos escrever os 5 primeiros termos? Vamos lá. A2 vai ser 6, mais A2 menos 1. 2 menos 1 vai dar A1. A1 é 0, então o A2 é o 6. Então, nós temos a sequência 0, 6, já na sequência. A3 vai ser 6 mais o A2, eu preciso do anterior, né? Então, vai ser 6 mais 6, 12. Percebeu? Porque A3 é 3 menos 1, que volta a ser o A2. Olha, vê como é claro, eu preciso do anterior para seguir. E o A4 vai ser 6 mais o A3, que é 12. 6 mais 12, 18. Assim como o A5 vai ser 6 mais o A3, que é o 18. Então, 6 mais 18, 24. Então, tem 0, 6, 12, 18, 24. Essa é a ordem crescente. Foi mais fácil ou foi mais difícil? Viu aí? É mais complicado? Você que vai nomear. Para mim, todos dois foram tranquilos, mas eu acho que é mais fácil multiplicar 4 vezes 100 e subtrair de 3 do que fazer essa sequência tão grande aí de utilizar o anterior. Eu acho, essa é a minha opinião. Então vamos verificar comigo? Vamos lá? Já escrevemos os termos, agora a minha opinião, o valor de 100. A sequência 4 vezes n menos 3, porque ela foi definida de maneira não recursiva, ela é mais objetiva e direta. 4 vezes 100 menos 3, tá? 4 vezes 100 vai dar 400 menos 3, a resposta dada objetivamente e direta. Eu acho que ela é mais econômica, por isso que a gente está usando essa daí. Vamos ver por quê? Olha, 4 vezes 100 dá 400, menos 3, 397. Objetiva e direta, viu como é fácil? Tenta fazer com a outra aí, traz para mim, Manuel. Tenta fazer com aquela outra, onde nós temos a observação do termo inicial ser 0 para A1 para ver quanto vai dar. Vai ser complicado? Talvez. Vamos ver? Compara e manda para a gente nas redes sociais que a gente vai adorar. Beleza? Agora vamos lá para te mostrar um desafio. Para a gente acabar a nossa videoaula a partir desse desafio. Acabar é uma forma de falar, tá? Terminar a nossa videoaula. Observe que a sequência abaixo está incompleta. Ok? Essa interrogação no último quadrado. A figura que está faltando à direita da tua tela deve ter com aquela que antecede a mesma relação da sequência. Vamos ver então? Na primeira eu tenho um quadrado. O quadrado de fundo é preto. Aí está o segundo quadrado que está sob ele, né? Está sob ele é branco e o quadrado que está sobre o branco é preto. Então a ordem é preto, branco, preto. Confere? O segundo é, o que era preto ficou branco. Vê se não é. Concorda comigo, vê se não é. O que era preto ficou branco. Ó. Aí eu tenho branco, preto, branco. O contrário do primeiro. Já o terceiro quadrado é, o que era branco ficou branco. E o que era... Não, perdão. Né? O que era branco ficou preto. E o que era... O do meio, que era preto, ficou branco. Nossa, ficou confuso? Vamos tentar resolver contigo? Vê, presta bem atenção, tá? Cor preta externa, cor preta oposta. Sempre oposta, ó. Tá vendo o que é oposta? Percebeu o que é oposta? Era preto, ficou branco no segundo.
ok? Então, aí vai ficar tudo preto, e o que era no meio preto ficou branco. Essa é a oposta da anterior. Ficou claro agora? Deu para descobrir? Viu comigo? De novo, ó. A primeira era preta, a segunda ficou branca. Aí na segunda tudo era branco, então na quarta, na terceira tudo era branco, na quarta vai ficar tudo preto. E o que era preto fica branco, ou seja, cores opostas. Simples assim. Fácil? Foi fácil? Então, beleza, traz para mim, Manuel, para a gente fechar esse desafio interessante. Usa muita lógica, sequência com elementos geométricos, tá bom? Então até a próxima videoaula. Tchau, tchau.